Olá pessoal, minuto temperatura 16, esquema de ligação a 3 fios, sensor PT100 a 3 fios. Aqui umas dicas aí com relação à ligação a 3 fios, é bem simples, né? Nós falamos aí já sobre PT100 a 2 fios, né? Esquema de ligação de medição a 3 fios, é a mais utilizada no mercado, ela é extremamente precisa, tá? Ela é usada na indústria, também muito largamente aí em laboratórios de indústria, se bem que quando você fala em PT100 padrão, o pessoal já opta pela PT100 a 4 fios, aí é um outro assunto. Mas o PT100 3 fios ele é muito utilizada, muito precisa e muito... eu nunca tive um problema, por exemplo, nos meus mais de 30 anos aí de experiência, onde eu usei um PT100 a 3 fios e a solução seria usar um 4 fios. Não. Né? Mas o 4 fios, aí numa situação de laboratório, ela é muito mais precisa, muito mais aceita, vamos dizer assim. Não muito mais precisa, muito mais aceita, porque daí você evita a possibilidade de ter erros em função do cabo. Vamos lá. Aqui eu tenho um indicador, é bem simples, um PT100, né? E aqui a ligação a 2 fios, 1 e 2. Né? Quando você faz uma ligação a 3 fios, o que você faz? O aparelho, ele passa uma corrente, porque quando você faz o terceiro fio, nada mais é do que um curto na solda do sensor. Lembrando que todo PT100 é 2 fios. Ele nunca sai de fábrica a 3 fios. Ele é a 2 fios, todos. Quando você pegar um sensor que tiver 4 fios, o próprio sensor 4 fios, aí na realidade ele é um sensor duplo. É 2 PT100s dentro da mesma bainha, do mesmo invólucro, né? Mas ele sempre sai de fábrica simples a 2 fios. Na fábrica, nós fazemos a solda no terminal. Por isso que eu coloquei aqui o bulbo sendo o sensor propriamente dito e também o rabicho. O rabicho ele faz parte da calibração. Se eu cortar esse rabicho aqui, do jeito que ele vem de fábrica, eu descalibro o sensor. Eu mexo na calibração dele porque eu estou cortando um pedacinho de filamento que eu estou diminuindo a resistência dele. Né? Eu estou mexendo na resistência dele em função de... Quando ele é calibrado em fábrica, ele tem que ter 100 ohms a 0 graus Celsius. E esse 100 ohms é do sensor e também do rabicho. Tá certo? Eu coloco o terceiro fio aqui. O indicador, por si próprio, ele solta uma corrente, ele flui uma corrente, e aqui como é um curto, ele vem, volta pelo curto, e esse aparelho aqui fazendo com que circule essa corrente, ele tem como analisar, através da corrente, da lei de Ohm, resistência, tensão e corrente, ele tem como avaliar qual a resistência desse cabo. Então, ele joga essa corrente, vê a resistência que esse cabo tem, 1 e 2, ele vê a resistência do que? Do cabo mais do sensor. Então 1 e 2 está vendo a resistência de tudo. É aquela situação do 2 fios. O terceiro fio ele vê a resistência de quanto esse cabo tem. Veja, se esse cabo de 3 fios, os condutores são semelhantes, ou seja, esse condutor 3, o 2 e 1 são semelhantes, a mesma bitola, mesmo tudo, a resistência desses três caras são iguais. Então, por exemplo, se eu pegar 1 e 2, eu estou medindo a resistência de tudo, e eu abater a resistência de 2 e 3, que é a resistência desses 2 fios de cabo, eu vou ter o quê? A resultante aqui dentro, só o bulbo de temperatura. Então, é uma forma de eu abater a resistência do cabo, da resistência total que está além do 1 e 2, e a resultante eu tenho o quê? A resistência do sensor. Então é uma forma de eu mostrar para o aparelho que eu quero, não é mostrar para o aparelho, mas é uma conta matemática em cima de um circuito que eu verifico a resistência o quê? Só do sensor. E eu abato a resistência do cabo. Isso para qualquer temperatura. Às vezes o pessoal fala, qual que é o limite de temperatura? O limite está mais relacionado à sensibilidade do aparelho do que propriamente à ligação a 3 fios. Fica aí a dica. Se gostou dos nossos vídeos, ajude a manter, curta, compartilhe. Por favor, se inscreva. Inscreva-se no nosso canal, isso ajuda demais para que a gente possa ser reconhecido
como um canal importante do YouTube e mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho aí a nível Brasil. Manda o seu WhatsApp, manda sua dúvida, mande sua dica, enfim, participe. É um trabalho bacana mesmo, que eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso, porque eu estou tentando passar tudo que eu sei com relação a sensores de temperatura para que vocês possam melhorar na sua vida, tanto profissional como de estudante. Meu nome é José Eduardo Toselli, fico à disposição, muito obrigado pela audiência, até logo.